Boa tarde a todos. Apresentarei a seguir questões relacionadas à prova do Enem a respeito de linguagens, códigos e suas tecnologias, principalmente focados na área da educação física. Meu nome é Daniel Finco, sou professor de educação física formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização e mestrado em Ciências do Movimento Humano, também por esta universidade. Apresentarei inicialmente uma caracterização dos esportes, visando responder algumas questões já apresentadas no Enem com essa temática. A primeira caracterização que preciso destacar é a divisão entre esportes individuais e esportes coletivos. Temos como esportes individuais, na imagem à esquerda, o tênis, o judô e a natação, como exemplo. Esportes coletivos, esportes como o futebol e o vôlei. A caracterização dos esportes. A divisão mais conhecida, talvez, aqui no Brasil, é a caracterização dos esportes de invasão, os quais têm como objetivo principal a meta adversária e o campo adversário, invadir o campo adversário e buscar o gol, a meta ou a própria cesta. São exemplos de esportes de invasão: o handebol, muito praticado nas escolas, o futsal, futebol de campo, basquete, o rugby, o hóquei, o futebol americano e outros. Ainda sobre a caracterização dos esportes, podemos destacar os esportes de rede divisória ou parede. São exemplos desta caracterização de esportes: o voleibol, o tênis de mesa, o pádel, o squash e o badminton. O squash, no caso, entre os listados, é o esporte com parede, né? O objetivo é jogar na parede e não deixar com que o adversário alcance essa bola antes que ela quique duas vezes. Mas ele está nessa divisão junto com o vôlei e os demais de rede divisória. Outra característica dos esportes, e são divididos como demarca, porque eles são determinados pela marca atingida pelo atleta. São exemplos o atletismo, na prova mais clássica, os 100 metros, que vai ser verificada a melhor marca do atleta e comparada com dos adversários. A natação, da mesma forma, no ambiente aquático. Levantamento de peso, vai ser verificado quem conseguiu levantar o maior peso, né? A canoagem, velocidade, né? E o remo também são considerados esportes de marca. Além dos apresentados até agora, precisamos destacar alguns não tão conhecidos, talvez no Brasil, que são os esportes caracterizados como de precisão ou alvo. São eles o tiro com arco, o tiro e o golfe. Outra definição e característica dos esportes são esportes não muito conhecidos no Brasil. São os esportes de rebatida, o beisebol, o softball, que é muito parecido com o beisebol, e o cricket, que é um esporte inglês que aparece na imagem acima. Lembra muito o jogo de taco de rua aqui no Rio Grande do Sul. Esportes caracterizados como lutas. Acredito que o mais conhecido no Brasil é o judô. Temos também o karatê, a esgrima, o boxe, taekwondo e a luta greco-romana. Também como
esportes estéticos ou técnico-combinatórios são caracterizados os saltos ornamentais, que vão ser avaliadas as manobras realizadas e assim pontuado, a ginástica olímpica, o GRD e o nado sincronizado. Bom, uma outra divisão, além das características de cada esporte apresentadas anteriormente, é a seguinte: se o esporte é com ou sem interação com os oponentes. Na imagem acima, eu pergunto para vocês qual seria com interação ou sem interação. O salto em distância não tem essa interação. Na imagem à direita, temos o Holyfield e Mike Tyson, que foram destaques no boxe. E ali mostra como o boxe tem a interação com o oponente. Né? Diante do apresentado, destaco a questão apresentada no Enem a respeito de os esportes podem ser classificados levando em consideração critérios como a quantidade de competidores e a interação com o adversário. Os chamados esportes individuais em interação com o oponente são aqueles em que os atletas se enfrentam diretamente, tentando alcançar os objetivos do jogo e evitando concomitantemente que o adversário faça, porém sem a colaboração de um companheiro de equipe. Os esportes coletivos em interação com o oponente são aqueles nos quais os atletas, colaborando com seus companheiros de equipe, de forma combinada, enfrentam-se diretamente com a equipe adversária, tentando atingir os objetivos do jogo, evitando ao mesmo tempo que os adversários o façam. Esse texto foi retirado de um artigo do Gonzalez, Sistema de Classificação de Esportes com base nos critérios cooperação, interação com adversário, ambiente, desempenho, comparado e objetivos táticos da ação. É possível localizá-lo no site EF Desportes. Seguindo, então, a pergunta a respeito do enunciado é a seguinte: são exemplos de esportes individuais em interação com o oponente e esportes coletivos em interação com o oponente, respectivamente. Judô e futebol americano, lançamento de disco e polo aquático, remo e futebol, badminton e nado sincronizado, salto em distância e basquetebol. Como ele frisa a questão da interação, é preciso verificar essa questão nos esportes individuais. O judô é um esporte individual com interação, então está correta essa alternativa. Lançamento de disco é um esporte individual, mas sem interação. Cada atleta vai fazer o seu lançamento e não interage diretamente com nenhum adversário. O remo, da mesma forma, é de certa forma, uma corrida em linha que não existe interação. É preciso seguir uma raia. O badminton é um esporte de rede divisória. E salto em distância é um esporte individual sem interação. O badminton, no caso, ele poderia ser considerado esporte individual com interação com o oponente. Então, por enquanto, a e a D estariam corretas, as demais não. A segunda parte do enunciado diz: esportes coletivos em interação com o oponente. Futebol americano está correto. É um esporte de invasão, coletivo, com interação com o adversário. Já o nado sincronizado, não. É um esporte que não existe essa interação com o adversário, com o oponente. Então, descartamos a alternativa D. A alternativa correta para essa questão é a letra A. A respeito dos princípios operacionais do esporte, né?
Os esportes de invasão, principalmente, eles são divididos em ataque e defesa, como aponta o Bayer em 1994. Os objetivos do ataque são a conservação da bola, a progressão dos jogadores e da bola até a meta contrária, atacar a meta contrária para marcar o gol. E a defesa? Ela está preocupada em recuperar a bola, impedir a progressão dos jogadores e da bola até a meta, e a proteção da meta, né, e do campo. Então esses seriam os princípios operacionais de ataque e defesa. Princípios operacionais e situações de jogo para os esportes de invasão. Ofensivas, a condução, o passe, o drible, a finta, finalização para o gol, ou cesta no caso, do basquete, e outros, né? Defensivas, a marcação individual ou por zona, o desarme, a antecipação, o passe e outros. Baseado nessas questões, apresento para vocês a outra questão elaborada pelo Enem, que apresenta essa nomenclatura de ataque e defesa. Vamos lá então. É possível considerar as modalidades esportivas coletivas dentro de uma mesma lógica, pois possuem uma estrutura comum, 6 princípios operacionais divididos em 2 grupos, o ataque e a defesa. Os 3 princípios operacionais de ataque são conservação individual e coletiva da bola, progressão da equipe com a posse de bola em direção ao alvo adversário e finalização da jogada, visando a obtenção de pontos. Os 3 princípios operacionais da defesa são a recuperação da bola, impedimento do avanço da equipe contrária com a posse da bola e proteção do alvo para impedir a finalização da equipe adversária. Isto foi apresentado pelo Daolio em Jogos Esportivos Coletivos dos Princípios Operacionais aos Gestos Técnicos, modelo pendular a partir das ideias de Claude Bayer, apresentado no gráfico acima, né? Revista Brasileira de Ciência e Movimento, de 2002. Diante do exposto, considerando os princípios expostos no texto, o drible no handebol, esporte de invasão, caracteriza o princípio de recuperação da bola? Não, recuperação da bola seria um desarme, por exemplo. Progressão da equipe? Sim, o drible faz com que numa jogada individual, um atleta de handebol, futsal ou até hóquei progridam para o campo adversário, ultrapassando o adversário que está o marcando, né? Então a letra B está correta. Finalização da jogada, não. O drible pode gerar uma finalização da jogada, né? Não necessariamente. Proteção do próprio alvo, não. Impedimento do avanço do adversário, também não. O drible seria um gesto técnico de ataque. Então, a resposta correta para esta questão, a número 2, que eu indiquei aqui nessa apresentação, seria progressão da equipe. Outra questão apresentada pelo Enem, que está baseada no que eu apresentei até agora, seria essa questão que eu indiquei como número 3. Os esportes podem ser classificados levando-se em consideração diversos critérios, como a quantidade de competidores, individual ou coletivo, né, como a gente falou anteriormente, a relação com os companheiros da equipe, interação ou não interação, né, a interação com o adversário, o ambiente, o desempenho comparado e os objetivos táticos da ação. Os chamados esportes de invasão, que acredito que são os mais visíveis para nós aqui no Brasil, ou territoriais, são aqueles nos quais os competidores entram no setor defendido pelo adversário, objetivando atingir a meta contrária para pontuar, além de se preocupar em proteger simultaneamente a sua própria meta. Gonzalez, Revista Digital Buenos Aires, número 71, abril de 2004. São exemplos de esportes de invasão. Handebol, basquetebol, futebol e vôlei. Vôlei, esporte de rede divisória. Descartamos a letra A.
Os demais estão corretos: handebol, basquetebol e futebol. Rugby, esporte de invasão, tem como objetivo touchdown. Futsal, esporte de invasão, coletivo, objetivo fazer o gol. Natação não é coletivo. Ele é coletivo se for de revezamento, mas ele não é de invasão, né? Que é a pergunta final ali, né? São esportes de invasão. Futebol americano, sim, coletivo de invasão. Então a B, devido à natação, está errada. A letra A, devido ao voleibol, que é um esporte de rede divisória. Natação, no caso, é um esporte de marca. Tênis de mesa, vôlei de praia, badminton e futebol, todos esportes de rede divisória. Descartamos. Basquetebol, handebol, futebol e futsal, certíssima. É a letra D. Ginástica olímpica, beisebol, judô e taekwondo, não. Apresentaram algumas lutas ali. E ginástica olímpica e beisebol não se caracterizam como esportes de invasão. Então isso, pessoal, apresentei 3 questões que caíram no Enem, bem relacionadas à caracterização dos esportes, quanto individual ou coletivo, e as características funcionais do esporte, né? Além disso, na questão 2, questões técnicas de cada modalidade, como drible, desarme, são questões que costumam cair. Eu elenquei essas 3 para apresentar esse tópico. Pretendo apresentar um outro tema posteriormente. Por hoje agradeço a atenção e sucesso na prova do Enem. Um abraço.